Oi, gênios! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula gravada aqui da Super Escola de Gênios. Na aula de hoje a gente vai falar sobre Solving Quadratic Equations, equações de segundo grau, through sum and product, pelo método de soma e produto. Então eu vou ensinar para vocês a ideia básica desse método, e a gente vai fazer alguns exemplos fáceis e alguns exemplos difíceis. Então vamos lá. O que é uma Quadratic Equation? A gente já sabe. A gente sabe que uma Quadratic Equation é quando você tem x elevado ao segundo grau e você vai ter algo assim. E a gente tem que saber solve Quadratic Equations porque esse é um tópico que sempre cai na nossa prova, então é fundamental. E a gente vai usar um método que chama soma e produto. Mas antes de eu ensinar o método para vocês, eu vou ensinar uma propriedade para vocês. Uma propriedade de matemática que diz que se A vezes B é igual a zero, então se dois números multiplicados dão igual a zero, então ou A é igual a zero, ou B é igual a zero. Que faz sentido, né? Se 3 vezes 0 é 0, então 3 não é 0, mas o outro é 0. Então é muito importante que a gente lembre dessa propriedade, porque a gente vai aplicar isso nessa hora que a gente está fazendo essas contas. Então vamos mostrar isso daqui em um exemplo. Então se eu tenho, por exemplo, n mais 3 vezes n menos 2 é igual a 0, então a gente sabe que a gente tem duas coisas multiplicando. Isso daqui é como se fosse meu A, esse daqui é como se fosse meu B. Então a gente tem duas coisas multiplicando que estão igual a 0. Então isso quer dizer que ou n mais 3 é igual a 0, ou n menos 2 é igual a 0. Então quais são os meus valores de n? Eu sei que n é igual a negativo 3, passando esse 3 para o outro lado, ou n é igual a 2. Então essa é a ideia básica que a gente vai usar para solve quadratic equations em soma e produto. Então a gente vai fatorar eles para conseguir nesse formato aqui, e daí a gente vai usar essa propriedade de multiplicação para isolar x. Então vamos fazer como seria um exemplo com isso. Então eu tenho aqui uma quadratics que é x ao quadrado mais 9x mais 18 é igual a 0. E o que eu quero fazer? Eu quero fatorar isso. Como que eu vou fatorar? Soma e produto. O que é soma e produto? Significa que a gente precisa de dois números, vamos chamar eles de A e B, que multiplicados tem que dar 18, porque é o meu C. Então, dois números que multiplicados tem que dar o C, e que somados tem que dar o B. Tem que dar o B. E o meu B nesse caso é o quê? 9. Então, A mais B tem que dar a letra B. Então, aqui é B, aqui é C. Então, a gente sabe que a gente tem que achar dois números que multiplicados dá 18 e somados dá 9. E eu vou escrever esses números no formato de fatoração, igual eu estava falando. Então, vamos ver os fatores de 18. Como que eu vejo os fatores de 18? Eu faço 1 vezes 18 dá 18, 2 vezes 9 dá 18, 3 vezes 6 dá 18, 4 não tem, 5 não tem. Quando repete, a gente sabe que acabou. 6 seria o próximo. Então, esses são os fatores de 18. Então, eu tenho que ver qual desses soma para 9. Então, se eu somar 3 e 6 dá 9. Então, meus fatores são mais 3, mais 6. O que eu fiz? Eu separei em dois parênteses. Se eu fizer essa distributiva aqui, eu volto para esse formato aqui. E por que eu fatorei? Porque agora eu consigo simplificar de uma maneira muito mais fácil, certo? Aqui é aquela mesma coisa que a gente estava fazendo antes. Isso daqui é A, isso daqui é B. Tem duas coisas multiplicando que dá 0. Então, ou x mais 3 é igual a 0, ou x mais 6 é igual a 0. Então, x é igual a menos 3, ou x é igual a menos 6. E essa é a ideia base desse tópico completo, que você vai fatorar em soma e produto, então você tem que achar dois números somados da B, multiplicados da C, e daí você simplifica. Vamos fazer mais um exemplo desses aqui. Então, se eu tenho x ao quadrado mais, e a gente sempre vai ter esse formato aqui, se eu tenho mais 6 e aqui é 7, então o que eu vou achar? Eu quero achar dois números que somados dá 7 e multiplicados dá 6. Esse é fácil, né? Esse é mais 6 mais 1. Por quê? Porque multiplicados dá 6 e somados dá 7. É isso que você vai sempre ter que pensar. No começo é difícil? Claro que é. Por isso que você precisa de muito, muito treino. E a gente tem esses treinos lá pra você no módulo de atividades extras. E aqui, o que eu tenho? Se eu tô igualando a 0, se eu tô tentando achar x, eu vou x mais 6 é igual a 0. Então, x é igual a menos 6. E x mais 1 é igual a 0. Então, x é igual a menos 1. E sem usar Bhaskara, sem usar nada, eu achei
o valor aqui. Então, isso que realmente importa, gente. Vocês têm que conseguir achar esses valores rapidinho. Então, soma e produto é realmente o método mais rápido. Sempre eu vou achar esses números? Não, nem sempre vai funcionar. Mas soma e produto é o método mais rápido e eficiente que você vai ter para isso. Vou fazer um exemplo um pouco mais difícil. Então, nesse exemplo, eu tenho 3x ao quadrado menos 33x mais 72 é igual a zero. O que eu vou fazer por primeiro? Eu vou fatorar. Eu vou remover o que tem em comum entre eles. Então, eu posso remover um 3 que tem em comum entre eles. X ao quadrado menos 11x mais 72 dividido por 3 fica 24. É igual a zero. Certo? Agora, se eu passar dividindo esse 3, eu fico só com x ao quadrado menos 11x mais 24 é igual a zero. E agora eu consigo fatorar daquela mesma maneira que a gente estava fazendo antes, com soma e produto. Então, eu preciso de dois números que multiplicados dá 24 e somados dá menos 11. Então, eu vou pensar que os dois números são negativos. Por quê? Porque negativo vezes negativo dá positivo 24. E eles têm que somar para um número negativo. Vamos ver os fatores de 24. 1 com 24, 2 com 12, não soma para 11 de nenhum jeito. 3 com 8, soma para 11. Então, eu sei que é negativo 3 e negativo 8. Porque negativo 3 vezes negativo 8, 24. Menos 3 mais negativo 8, negativo 11. E eu sei que isso é igual a zero. Então, eu vou fazer x menos 3 é igual a zero. X menos 8 é igual a zero. X é igual a 8. X é igual a 3. Então, esse é o método de soma e produto que você pode usar toda vez como um teste básico. Então, pensa se existem esses números. Se não existir, você apela para outros métodos. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre outros métodos de achar. Então, treinem muito isso, porque olha o tempo que ele pode te economizar na prova se você não tiver que fazer báscara com isso. Ótima dica. Vejo vocês na próxima aula gravada da série.